Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o seu podcast que te atualiza de tudo que está acontecendo no mercado da saúde, no mercado OPME e também no mercado de logística. Conforme meu compromisso com vocês, essa terceira temporada expande um pouco a nossa atuação. Vamos entender um pouco mais de profissionais e empresas que ajudam o setor como um todo, ou seja, para o OPME funcionar, para o paciente que está lá na ponta ser bem atendido, o que está por trás do ponto de vista de tecnologia, legislação, tributação, locação e prestação de serviços e também, obviamente, a logística. É por isso que hoje eu recebo com bastante alegria o David Roberto, fundador da Painel Logística. Bem-vindo, David. Danilo, Painel Logístico, desculpa. Painel Logístico. Danilo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui contigo. Acompanho já seu trabalho há alguns anos, parabéns pelo podcast. Para a gente é muito satisfatório estar aqui falando um pouco de logística, de mercado, né? Esse mercado nosso tem uma evolução gigantesca. A gente costuma dizer que pós-pandemia a logística é outra, né? Antes da pandemia a gente sentava no fundo do ônibus, pós-pandemia a gente senta na frente com o motorista. Então, não se toma uma decisão hoje sem ter um parecer logístico, isso é bem bacana. Eu escrevo bastante isso no LinkedIn, sabia, David? Que de fato, antigamente, o comercial, o financeiro ditavam as regras do negócio, ditavam ali a estratégia e muitas vezes não chamava a logística para conversar. Exato. E aí aquela estratégia às vezes não vingava, não era tangível, porque a logística não conseguia entregar algo que estava fora dos limites. Exato. Hoje não, a logística senta na mesa da diretoria, senta na decisão de negócios para viabilizar. E é o fiel da balança. É o fiel da balança. Você fala, não dá, não faça que vai dar ruim. Como diz no Rio de Janeiro, vai dar ruim. Então a logística virou um fator muito importante, já era, né? Sim. Mas antes da pandemia, a logística era o setor que deu problema, o pessoal do fundo da logística lá resolve. Hoje não. Hoje senta, avalia, reavalia, se é viável, se não é viável, se vai dar, se não vai dar, se tem condição, se não tem, custo, tudo hoje a logística participa de 0 a 100 para poder validar uma operação. Isso é muito bacana. Você tem razão. Me conta um pouco então do David, aí, qual que é a sua trajetória, David, neste mundo da logística até chegar no painel? Pois é, eu estou há 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de mercado, né? Iniciei lá atrás, estagiário ainda, em 96 no IMAN, que é uma baita referência aí de mercado até hoje. Me apaixonei pelo setor, hoje a gente também entrevista algumas empresas no nosso ecossistema de mídia, né? E é curioso que todo mundo fala que caiu por acidente na logística, e comigo não foi diferente, né? Estudante de administração, marketing, e caí de paraquedas na logística, na verdade. Eu precisava fazer um estágio na época, e naquele CIE, me indicaram lá para ir na Vila Mariana, me mandaram para um hospital, a coincidência. Olha me mandaram para um hospital, eu não suporto ver sangue, então a injeção então não é a minha praia. E eu acabei recusando e subindo a rua, isso é verídico, subindo a rua Efraim lá na época, vi um prédio bonito, aquela coisa que o universo conspira é verdade. Eu ia para o prédio bonito, eu queria trabalhar aqui, eu tinha meus 19, 20 anos de idade. Eu queria trabalhar aqui, quer ser legal trabalhar, nem sei o que é, mas achei o prédio bonito, comentei com um amigo na época e fui embora. Pois 15 dias depois, o CIE me manda outra cartinha, né, de sugestão de estágio para fazer uma entrevista com nome que eu olhei, mas não chamou atenção em nada, que era IMAN. Quando eu cheguei no local que eu bati hoje, eu falei, caramba, esse prédio foi o prédio que eu passei há 15 dias atrás, juro por Deus. E vou fazer entrevista aqui. Aí fui entrevistado, passei a entrevista, entrei no IMAN, no prédio que eu achei bonito, achei interessantíssimo o mercado logístico, e nele estou aqui há 30 anos, galgando dia a dia. Eu brinco, eu parei de matar um leão por dia, agora eu faço parceria com ele. Fica mais fácil você tocar. Com certeza. Né? Então é mais um problema que você arruma. Então eu trouxe ele para o meu lado. A gente está 30 anos galgando esse espaço. Fiquei de 96 a 2001 no IMAN. Me desliguei, montei uma outra empresa, fiquei 10 anos. Voltei para o IMAN de novo para poder ajudar lá a melhorar a Movimart, né? Vender a Movimart, a melhorar a revista do IMAN e tudo mais. Vendemos a Movimart para a Reed Exhibition, Alcântara Machado. Fui para a Reed para poder fazer essa transição toda. Fiquei na Reed quase 3 anos, fazendo a transição de Movimart para eles. Toquei 2 feiras em São Paulo, uma no Nordeste, e o pessoal sempre me cobrava, poxa, você ficou tanto tempo, você não monta um negócio seu de novo, né? A gente está precisando de algo diferenciado, algo inovador, alguém que pense fora da curva, ou como você gosta de dizer, eu sempre digo, né? Seja qual for o tamanho da sua insanidade, conte com a minha loucura, para sair fora da casinha.
E eu absorvi isso, consultei alguns gurus que eu sempre tenho, um deles é o Frank Bender, que é da Kion, Newton Santos, que era da TVH na época, enfim, a Milton, que é da Fortes Pneus. E os caras, pô, você tem nome, o pessoal te conhece, tem credibilidade, você não ousa, a gente te apoia. E nisso eu montei o painel logístico. Há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. 10 Na anos verdade, de painel logístico já. A outra empresa que eu tinha, vou até evitar falar o nome, mas em 2001, isso foi tudo em 2001, Sim. que eu fiz essa consulta com eles, aí montei essa empresa junto com algumas pessoas, fiquei 10 anos, aí me incomodava ter muitos sócios, e quando você tem muitos sócios, só você é o comercial, o ajuda administrativo, o operacional, pesa, nas crises principalmente. Então, a crise de 2009, que foi complicada, e outras aí que tiveram, e de novo consultei esses meus gurus, cara, por que você não vai sozinho? Você conhece o mercado, conhece todo mundo. E eu acabei aí, sim, voltei por imã fazer esse trabalho que me convidaram, fiz 2 anos e quase 3 anos. Aí sim, me desliguei, fui para a Reed, fiquei 2 anos na Reed, saí da Reed e montei o painel logístico que completou 10 anos o ano passado. Né? Para quem não conhece, então, o que é o painel logístico? O painel logístico hoje é um grupo de mídia que a gente tem um ecossistema que a gente chama, né, de mídia, conteúdo, eventos, inteligência logística e relacionamento. Então, hoje, dentro do painel logístico, nós somos o principal portal de informações logísticas hoje. Nós temos uma revista que já foi impressa, hoje é digital, porém, quando somos mídia oficial de alguma feira importante, nós temos um catálogo oficial impresso e digital. Né? Esse ano nós somos mídia da Intralog, da Logistic, da FEIMEC, da Intermodal, da Fispal. Já ganhamos prêmios da Fispal por parceria de mídia. Uma curiosidade, né? Uma história curiosa. Eu que levei a logística para dentro da Fispal há, sei lá, 25 anos atrás. Olha que coisa de doido. Olha. Pelo imã na época ainda. Uma Que parceria legal. que eu fiz, levei algumas empresas, a Paletrans, convenci aí na época lá. E até hoje tem essa galera de logística dentro da Fispal. E vem crescendo em várias feiras hoje está dando uma espalhada, né? Isso é interessante. Mas eu que levei logística para a Fispal lá atrás, há 25 anos atrás. E agora ganhando premiações e tudo mais. E E eu tô vendo aqui bacana. na sua camisa que você compartilha do mesmo gosto do que eu. Vocês também têm um podcast Log. Podcast Log, muito como é que legal. foi essa iniciativa do Cara, podcast? o podcast, na verdade, nasceu na pandemia, né, quando o mundo parou, Sim. não foi diferente com a gente também. E quando você está na área de mídia, eventos, o impacto é forte no marketing, o impacto foi muito forte em cima da gente na pandemia. E nós tínhamos 32 funcionários até 2019, até março de 2020, na verdade. Com a pandemia, a gente acabou, infelizmente, dispensando praticamente todos eles. E tínhamos que, de uma certa forma, sobreviver, né? Fazer dinheiro, pagar conta, pagar as pessoas que a gente acabou dispensando. E eu fiquei num momento meio em órbita, eu falo, né? Fiquei de março até junho em órbita, absorvendo a pancada que foi forte. E eu sempre cito uma pessoa que foi importante nessa trajetória, nessa virada de chave, né? Que foi o Paulo Bertaglia, super renomado, hoje consultor. Ele me ligou na época, me ligou em junho de 2020, falou, pô, você está sumido das mídias, né? Você é um cara importante, né? No mercado, está desaparecido. Eu falei, mas quem não está, né? Não, não pode, você é digital também. Eu falei, puta, eu estou pensando o que eu vou fazer, porque os eventos eram físicos, não posso fazer mais. Ó, tem um negócio chamado live que está surgindo. Eu falei, eu preciso ver o que é isso, que eu não faço ideia. O que é live, né? Como é que funciona isso? Nossa, verdade. Né? Lembra a época da pandemia, os shows, a gente Shows ficava lá, em casa vendo o exatamente, show por live. Que coisa. Aí eu falei, Paulo, eu não sei que raio que é live, como é que faz esse negócio, eu não faço ideia o que é isso. Entendeu? Vou te apresentar uma pessoa, a Viviane Pimenta, parceira nossa também, que tinha esse know-how, eu tinha o know-how dos conteúdos, do relacionamento, aí nos juntamos ali e nasce a primeira live do painel logístico. É interessante as pessoas que vieram nessa, que eu convidei, falei, será que vão vir, né? Cara, primeira live nossa, eu trouxe o Marcelo Lopes, que era na época diretor do Carrefour, eu trouxe o Alexandre Faria, que até hoje é o CFO da FIT, eu trouxe o Mauro, que na época era diretor de logística da Arezzo, e trouxe o Edson Carillo, que hoje é diretor da Anderson. Só nome de peso. Só com nome de peso. Começou bem essa live. Você tem uma ideia, porque a gente já tinha um baita orçamento. Falei, será que alguém topa um negócio desse? E assim, foi um bate-papo muito bacana, muito leve, falando muito de pessoas, como estava o impacto nas operações, o trato com os colaboradores, que é uma coisa, né? A pandemia foi um negócio doido, você não precisa sair de casa.
E a logística não parou. Sim. Foi o que segurou Foi a o única coisa Brasil, que segurou o não mundo, parou. na verdade. Exatamente. Né? Então, entregas, parabenizar os motoboys, que foram muito são descriminalizados aí, mas foram um suporte muito impressionante lá, porque não podia rodar caminhão nem nada, eram poucos, né? Então, entrega de mercado, entrega de medicamentos. Foi mesmo. Então, ajudou muito. E essa live fluiu bem, foi bacana. Fiz, acho que algumas lives nesse período de final de 20 a 21. Quando voltou 22, literalmente, o mundo a girar, sem problemas nenhum. A gente tocou nossa vida para entregar os eventos que estavam vendidos naquela época. E no final de 23, alguns embarcadores, alguns clientes finais, poxa, por que você não volta com a live e tal? Tá surgindo um negócio chamado podcast, né? A gente não sabe bem que diabo que é isso aí, mas vai estudar, ver o que é isso. Traz o podcast, mas sem perder a essência da live, que a coisa humanizada que tinha e tal. Aí foi uma provocação bacana, que eu fui buscar, estudar mais, entender o que era o podcast, vinha crescendo muito. Tem muita coisa surgindo, mas muita coisa ruim, que foca só em número, em resultado, e conflita com o nosso compliance, não pode ir, não podemos falar nada. Faz algo que não tenha conflito, que continue naquela essência da live, que era focar em pessoas, humanizar o processo. Sim. Aí nasceu o Podcast Log, que foi incrível também. A gente propôs para algumas empresas, Grupo GPS, Bertolini, enfim, várias empresas que compraram essa ideia nossa de fazer algo humanizado, né? Eu até assumi o compromisso de tentar humanizar a logística e foi muito bom. A gente leva lá vários executivos de vários segmentos e a gente não quer saber de número, de planejamento daqui a 5, 10 anos, eu não quero saber disso. A gente quer saber de pessoas, trajetórias, histórias, a visão do executivo do mercado, de inovações, de processos, de melhoria. A gente tem levantado uma bandeira, nos últimos 10 anos eu faço isso, mas nos últimos 2 eu digo que eu virei um radical, né? A gente levanta muita bandeira e agora radicalizando a questão do protagonismo feminino. Né? Isso vem crescendo muito, os nossos eventos, a gente faz evento no Brasil inteiro. E a logística era majoritariamente masculina. Muito. Se você comparar a logística com outros setores, nossa, a predominância masculina na logística ainda é um fator relevante. Demais, muito grande. A gente vem com essa bandeira gigante aí, crescendo, e a gente entende que está crescendo e o resultado disso, né? Os nossos eventos, que eram literalmente muitos homens, sim, a predominância de mulher vem crescendo absurdamente. E a gente fica muito feliz com isso, né? De dar voz a essas mulheres. Tem muita mulher na liderança de grandes empresas, no operacional de grandes empresas. E a gente brinca, né, que eu falo, a mulher hoje é um fator tão importante, mas muitas delas têm um potencial gigantesco e acabam se sabotando. Será que eu posso? Será que eu não posso? Poxa, acho que vou me dedicar ao meu filho, ao meu marido, à minha companheira, à casa. E acaba deixando passar e depois o filho vai embora, fica só aí o marido, ela e a companheira, enfim, e acaba se frustrando porque não quis fazer o que gostaria, que é liderar uma empresa, ser gestor de alguma empresa, algum segmento que agrade. A gente vem com essa bandeira fortemente, tem tido apoio de muitas líderes. A gente, o ano passado, fizemos 2 podcasts especiais, Mulheres no Supply e Mulheres na Logística. Foi a primeira vez que a gente colocou tanta mulher dentro do mesmo estúdio, foi muito bom, muito bom. Eu brinco que o PIB estava altíssimo, né? A gente trouxe liderança, diretoras importantes. E fechamos o ano, nós hoje fazemos um evento chamado Workshop de Logística, Soluções e Tendências, que é o maior evento itinerante de logística do mercado. A gente tem vários polos industriais logísticos do Brasil. E essa edição nossa que aconteceu em Jundiaí e em Cajamar, dentro do Gol de Cajamar, a gente radicalizou. Geralmente a gente leva é um evento que ocupa quase 3 mil metros quadrados, de 2 a 3 mil metros quadrados de área, para quase uma mini feira, dentro de galpões, 95% acontece dentro de galpões. E a gente leva sempre 8 palestrantes e faz um showroom, uma mini feira, né, com exposição de equipamentos e tudo mais. Nesse específico, levamos 8 mulheres. Assim, 8, uma que eu sempre brinco com ela, poxa, você entrou aqui no evento, deixou seus problemas lá fora. E os problemas dela, na verdade, era o Black Friday, o plano da gerente de transporte da Casa Bahia. Nossa. A Camila. Pô, você deixou o problema lá fora, né? Foi em 12 de novembro, então você imagina, no ápice do negócio de entregas. E ela lá toda plena, apresentando o case dela, ficou até o final com a gente. Eu falei, pô, bacana, por isso que mulher é importante. Você é homem, estava aqui já comendo a unha, já preocupado, você vai não parar de tocar, pensando o que vai fazer, o que não vai. Você está aqui tranquilo, parece que nada está acontecendo, que não tem Black Friday. Está muito tranquilo. E foi um estouro. A gente teve até a grata surpresa o governador Tarcísio de Freitas mandou um vídeo para a gente lá, parabenizando a iniciativa da nossa bandeira.
parabenizando o evento. E, cara, um negócio muito bacana. Até brinco, independente de você é esquerda, direita, meio, centro, em cima, embaixo, o cara é o governador de São Paulo, tem que respeitar. Sim. Então, foi uma mensagem muito legal, que deu um peso gigantesco para o evento. E a gente ficou muito feliz. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Muito bom, olha, já tem bastante história aí. E aí você falou algo que me chamou muita atenção. Eu busco visões, histórias, visão do executivo. David, você tem o privilégio, talvez pelo painel logístico e uma empresa de mídia, evento, relacionamento, de conhecer muita gente, de ouvir e conversar com muita gente. A gente estava até brincando aqui fora do ar, né? Que eu falei, bom, a IA vai transformar o mundo que a gente vive, mas até que inventem o teletransporte, Exato. a logística será fundamental. Talvez mudem os meios de você fazer logística, Exatamente, mas ela vai existir, a entrega continua existindo. Exato. De tudo que você conversa, ouve, traz nos seus painéis, nos seus eventos, para onde a logística está indo? Quais são as tendências que realmente vão ficar e vão mudar o mercado? E o que é modismo e que daqui 2 anos ninguém vai se falar mais sobre isso? A gente tem bastante... A logística, como eu falei, depois da pandemia, a logística é outra, né? Sim. Depois da pandemia, a gente deu um salto absurdo em questão de tecnologia. A gente era 1000 anos-luz atrasado em questão de tecnologia. Não sei porque não interessava para algumas pessoas, eu não vou entrar nesse campo político, mas era um absurdo o Brasil do tamanho que é, o potencial que é, ser tão atrasado em tecnologia, né? E depois da pandemia a gente foi obrigado a ter esse boom tecnológico. E a logística foi impactada diretamente, né? Em melhoria de processo, eficiência, começou-se a se preocupar muito mais com a questão humana, né? Para utilizar mais a tecnologia, para dar essa melhora de qualidade de vida para os colaboradores que estão na frente de operacionais, grandes operações estressantes muitas vezes, né? Tem melhoria com ferramentas como WMS, RP e outras que estão vindo. E agora, com o uso da IA, está facilitando ainda mais essa questão operacional. Mas ainda acredito que o ser humano é o fator chave para tudo isso. Eu sempre brinco, né? Ainda tem que ter alguém para ligar na tomada e desligar a tomada, né? A IA não vai fazer isso sozinha. Então, muita coisa, acho que é moda também. A gente já teve booms aí, quem não lembra, os mais... Não vou falar minha idade aqui, mas 50 aninhos, né? Mas a nossa época lá, você fala muito, em 2000 vai ter uma virada de chave que vai ser uma coisa absurda. 2000 vai ser, nós vamos andar de carro igual os Jacksons, aquele dos Jaguars, vai ter carro desse jeito e tudo mais. E chegou 2000, virou e não aconteceu nada. Né? Foi uma frustração total. Hoje, falando em 2025, 26, 24 para cá, nós já temos isso dos Jackson já. Já tem entrega feita por drone. Você vai para Dubai, lá já estão querendo fazer drones, quase um helicóptero aqui, voa com passageiro para entregar, ou seja, o negócio está evoluindo e muito. E eu vejo que quem não se atualizar, quem não buscar uma reciclagem, quem não se abrir, quebrar esses paradigmas para se abrir para esse novo mercado, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Assim, muita coisa vem para ficar. Muitas acho que, não vou dizer que são passageiros, mas vão se renovar, né? Vão, como diria Raul Seixas, a metamorfose, vão se transformando para se adaptar à realidade que a gente precisa no momento. Acho que hoje as ferramentas de tecnologias vão se adaptar para aquele momento. Vão estar versáteis para aquele momento. Então, hoje o que atende é isso aqui. Daqui a uma semana não atende mais, ficou obsoleto. Então, já vamos criar uma nova versão para que atenda aquele momento. O mundo muda muito rápido hoje, né? Você vê, a gente já tem nessa guerra agora lá por causa de petróleo, por causa do diesel aqui já vai subir, já impacta direto em tudo, em alimento, em tudo mais. Eu acho que um erro grande que a gente teve no Brasil, erro no sentido de não ter se planejado direito, né? De ter focado praticamente 90% que a gente movimenta hoje em cima de transporte. Sim. Transporte rodoviário. Assim, sou apaixonado por transporte rodoviário, mas é muita responsabilidade em cima deles, muita coisa. Podia ter desenvolvido os 4 modais nossos aqui hoje, a gente ia ser um país fantástico, super equilibrado e não seria tão impactado com coisas que acontecem fora. Então, acho que é um erro que a gente cometeu de planejamento, de ter tão focado em cima de transporte, nossas coisas hoje. Hidrovia, ferrovia, seria algo que a gente tem aí de sobra. Exato. Em questão de ferrovia, um trabalho incrível que a Rumo está fazendo lá no Goiás, né? Vamos Goiás, a gente tem um evento nosso lá que é o maior também de logística. Então, no Goiás, em Rio Verde, ali tem um terminal fantástico. Então, está tendo um trabalho muito bom, mas ainda é pouco, né? A gente é muito grande, o Brasil é enorme. Se pegar hoje na França,
Eu estive lá algumas vezes e transporte lá é até 100 km. Passou de 100 km é trem, é Olha ferrovia. só. Então o cara não vai mais do que isso daí. Então, Num país que é uma fração do tamanho do Brasil. Exatamente. E a gente, com o potencial que tem, não consegue, ou não querem, ou não tem interesse em evoluir isso. A briga por ferrovia, que é muito antiga, né? Muito antiga. Tem até um amigo pessoal que está engajado nesse negócio de ferrovia, que é o Rodrigo Vilaça, já foi presidente de várias associações ferroviárias e tal. Ele briga, o cara é apaixonado por isso, ele briga há anos, uma série de profissionais, para que isso cresça, né? E não vai tirar o brilhantismo do transporte, acho que vai agregar transporte, a parte marítima, fluvial, enfim, cabotagem, que falam muito, mas tem muito pouca aqui no Brasil. Eu acho que seria um negócio que agregaria, um complementaria o outro, integraria, a gente seria uma potência. Interessante. Outra questão que a gente não pode deixar de falar na logística, a questão dos e-commerce. O e-commerce, ele é a tradução, ele é o resultado de uma mudança comportamental do brasileiro, da população mundial, na verdade. Né? A compra pela internet, a facilidade. E aí você pega os e-commerces que se transformaram em empresas de logística, na verdade. Exatamente. O grande diferencial de um e-commerce, muitos deles, inclusive, que antes trabalhavam a questão preço, nem trabalham mais a questão preço. Isso mesmo. A conveniência que ele dá e a segurança que ele dá são tão grandes que ele pode até cobrar agora uma sobretaxa para você receber o seu produto no mesmo dia. E ele movimenta a economia, que abre uma série de centros logísticos para servir como hub, ele contrata inúmeros profissionais para servir ali como last mile, e aí pode ser carro preparado, pode ser carro de passeio, não importa, né? Ele emprega muitas pessoas ali nesse momento que o Brasil tem uma informalidade no trabalho, tem a questão do trabalho part-time. Como é que você vê o e-commerce na logística? Qual que é o ponto bom do e-commerce ou o ponto de atenção que a gente também vai precisar olhar para isso com mais cautela? Porque, de fato, hoje os grandes benchmarks logísticos estão virando as empresas de e-commerce. Exatamente. O negócio do e-commerce deixa cada vez mais o consumidor mais exigente, né? Sim. Porque se entregar um negócio como no mesmo dia, algumas horas, o cara não quer saber de outra coisa. A régua dele passa a ser aquela, né? Perfeito. Então é um negócio complicado. Esse grande boom do e-commerce, na verdade, surgiu com a pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia foi um negócio muito ruim para o mundo, mas tentando enxergar, tirar leite de pedra, né? Tirar o que foi bom nisso tudo, tirou muita gente da zona de conforto. Se você pegar 2019, poucos eram aqueles que tinham coragem de pôr seu cartão de crédito na internet, numa compra na internet. Tava crescendo, mas Começando muito crescia devagar. de uma maneira muito... O que sobressaiu um pouquinho era a Amazon. Isso. Né? As mulheres com negócio de Shein, não sei lá, que já existia, mas demorava meses para chegar uma blusinha. Mas assim, com muita cautela, colocavam seu cartão ali. Quando entrou a pandemia, isso virou negócio... E nem só havia e-commerce na época. Sim. Me fugiu um outro nome que era o bom negócio, que era criar estoques, era o que estava crescendo. Quando veio a economia, esquece o estoque, vamos... Teve o dropshipping, aí teve o marketplace. Marketplace, exatamente. O boom era o marketplace, esse é o negócio da vez, o marketplace, tudo era marketplace. Quando veio a pandemia, virou de ponta cabeça aquilo, não esquece marketplace, agora e-commerce. E eu lembro que falava muito e-commerce, que é o que vai salvar, falando no nível Brasil, né? O e-commerce é o que vai segurar o Brasil. Nós vamos crescer pelos interiores. Né? O interior vai fazer o interior de vários polos grandes, vários locais, capitais grandes. O interior dessas capitais vão fazer com que o Brasil cresça de novo através do e-commerce. E foi dito e feito. Você pegando aqui São Paulo, por exemplo, o interior de São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, que é afastado. A gente em São Paulo, a gente tem tudo na mão, literalmente. Eles não. Sim. Então, muitos iam a São Paulo, né, 25 de março, outros lugares, fazer suas compras, seus comércios, suas casas e voltarem para o interior. Com a pandemia, isso parou. Então, o e-commerce acabou virando um boom no interior de São Paulo, vários interiores pelo Brasil inteiro. Deu aquela baita levantada, aquela baita alavancada com isso. Por isso que eu falo que a logística pós-pandemia é outra. Com esse crescimento todo, precisou se rever o que era a logística até março de 2020, antes de estourar a pandemia. Pós-março de 2020, teve que se rever processos, se rever tudo, né? Tecnologias, adaptar pessoas, ver quem estava apto ou não, treiná-las novamente.
que a logística passou a ser vista de forma diferente e muito exigida. Porque, assim, acho que não entrava na cabeça da gente, por mais que a logística tenha o foco de reduzir custo, melhorar tempo, prazo de entrega, mas não exageradamente como virou o e-commerce, né? Você comprar um troço hoje, em 2 horas você recebeu, no máximo no dia seguinte você na sua casa. Não se tinha esse conceito ainda. Então, precisou se rever todos esses processos para que fosse possível atender uma população que também não se tinha. Eu lembro do número bem interessante, a gente fez uma matéria na pandemia, que mais de 25 milhões de novos usuários passaram a usar a internet. Nossa, 25 milhões de novos usuários, ou seja, que nem todo mundo tinha aquela confiança de pôr sua conta, seu cartão. Eu não vou pagar isso não. Ixi, não vou pedir nada lá, então não confio. Mas sou obrigado a confiar, a fazer compra de mercado, né, a pagar a escola das crianças, a comprar medicamentos, a pedir uma água. Sim. Enfim, tudo foi via internet, né? Não tem como fazer transferências, enfim, movimentar tudo que tinha que movimentar, ou adquirir para os seus lares, para as suas empresas, seus escritórios, via internet. Então, com isso, o boom do e-commerce acabou. Aí vieram plataformas, a gente brinca, quem era o Mercado Livre, né? Mercado Livre antes da pandemia, você nem conhecia. Hoje o Mercado Livre ele se tornou um anexo da nossa vida. O anexo da nossa vida, exatamente. E o que você estava falando, eu estava pensando aqui, a gente aumentou muito o portfólio de produtos que a gente compra pela internet. Exato. Eu já me vi comprando coisas de 10, 15 reais na internet, porque eu não tenho mais paciência ou tempo para parar no supermercado e comprar aquela coisinha. Não, vou pedir aqui que vai chegar no mesmo dia. É isso mesmo. Você começa a comprar desde biscoitinho para pet, varal, você começa a comprar tudo porque a facilidade é muito grande. E você falou algo interessante que me remete a um outro episódio que a gente teve aqui com o Dr. Álvaro, que a gente falou muito da reforma tributária. Que a reforma tributária, quando ela atingir o final dela, você vai ter aí uma questão importante, que com a questão do ICMS ser recolhido na origem e os benefícios fiscais, muitos vão acabar. A tendência é que os galpões eles se centralizem de novo, que as indústrias voltem para os grandes centros para ficar próxima do mercado consumidor. Não tem por que mais você ter ali o seu galpão CD central numa cidade, num estado que tem um benefício fiscal. Exato. No entanto, você me mostrou aqui um caminho que pode acontecer, que vai ser importantíssimo, talvez para o interior e para as regiões mais remotas, manterem a economia delas de pé, que são esses hubs do e-commerce. Ao mesmo tempo que talvez os CDs centrais eles se aproximem, você vai precisar ter hubs em várias macro-regiões para atender a demanda. Um exemplo muito bacana disso e importantíssimo é Extrema. Extrema. Cara, o que era Extrema antes da pandemia? Bom, de novo na pandemia. Antes de pandemia, o que era Extrema? Eu adoro a cidade, muitos amigos lá, o ex-secretário Adriano, muito parceiros, os prefeitos. Mas Extrema era uma cidade do interior de São Paulo que não tinha tanta atratividade. Minas, né? Perdão, divisa ali de São Paulo com Minas. É tão próximo a São Paulo que a gente faz de São Paulo. Muito próximo ali a São Paulo, que tinha nada, né? Era uma cidade turística, o turismo muito pequeno ainda. Que de repente alguém teve uma ideia, o Adriano, na verdade, o ex-secretário de Desenvolvimento lá, Adriano, teve a ideia de começar a fomentar aquilo, criar benefícios para trazer, enxergou a questão do e-commerce que vinha crescendo, essa questão de crescer pelos interiores no geral. Extrema virou um mega polo logístico. Sim. Eu até brincar, falei, Adriano, Extrema 7 quarteirões da minha casa é Extrema. E me chegar, né? Falei, é pequena, a cidade é pequena. Tanto que hoje não comporta mais nada lá, não cabe mais nada lá. E foi um achado, né? Uma cidade em Minas com benefício fiscal muito próximo. Muito próximo. E com isso, com esse boom de Extrema, foi impulsionando outras cidades lá, que nós também somos parceiros, né? Impulsionou, que está do lado de Extrema, atravessou a rua, Itapeva, que cresceu. Uma cidade que está ganhando uma notoriedade muito grande lá também é Pouso Alegre. Sim. Né? Até mandar um abraço para o seu João, que é o secretário lá também, nosso amigo. Pra você ter uma ideia, Pouso Alegre, tem a CIMED em Pouso Alegre, que é gigantesca. A Boticário, para quem não sabe, está construindo sua maior fábrica do mundo lá em Pouso Alegre, já está em obra. Pra você ter uma ideia do tamanho que virou o interior de Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, né? O potencial que virou o sul de Minas Gerais. A gente brinca que se você precisar visitar cliente lá, potencial, sem ficar pelo menos um mês lá, porque você não consegue. E não vou nem muito, vamos de Extrema a Pouso Alegre, dá uns 100 km mais ou menos. Você não consegue visitar todo mundo. Você ficar um mês lá e não vai em todo mundo. Você pega empresas hoje como o DHL, está forte lá. Sim. Hoje o maior empregador do sul de Minas chama-se ID Logística.
Você tem uma ideia do tamanho que é o mercado lá. E cada vez mais empresas indo para lá, que já tinham como Copenhagen, Centauro, Balduco, Sanofi tá lá, enfim, várias empresas grandes indo para lá, que a gente mal sabe que eles acabam não divulgando, mas aquilo é uma potência. O sul de Minas é uma potência. E a preocupação deles agora justamente é essa questão tributária, Sim. onde se diz muito que vai acabar os incentivos. Algumas empresas que estão lá, se tirar o incentivo, a conta não fecha. Perfeito. Aí fica difícil se manter lá. Por isso que eu ainda acho que muita coisa vai mudar até 2032. Eu também acho. A gente brinca que acho que nem quem escreveu essa lei não sabe direito o que está acontecendo, o que vai acontecer, daí é muito complexa. Não tem como fazer algo preto no branco assim. Tá certo que são vários anos para se adequar, mas eu acho que tem consequências importantes essa reforma. O impacto é muito grande, imagina. Pegar esse tema de novo, se você tirar o incentivo fiscal, isso você desemprega muita... Já tem, na verdade, já tem dificuldade de achar pessoas para se trabalhar no sul de Minas como um todo. Tem empresas lá que trazem gente de São Paulo para trabalhar no sul de Minas. Todo dia vão e voltam. Ou isso aí. Algumas cidades viraram cidades dormitórios, como Extrema, próprio Itapeva, virou cidade dormitório. O pessoal passa a semana lá e na quinta noite volta para suas cidades e tal. Você imagina se tira o incentivo, como é que vira isso? A dificuldade que já é de trazer gente. Hoje, onde mais tem vaga aberta para se trabalhar é o sul de Minas. Não acha, né? O tanto de empresa que tem lá devido a incentivos. A oferta é maior que a demanda. Maior que a demanda. E se tirar o incentivo, você imagina o impacto disso, como vai ser. Uma coisa que tem que se repensar, avaliar, acho que tem que mudar algumas coisas nessa lei tributária. A gente sempre leva nossos eventos, tem levado nos últimos eventos nossos, especialistas, né, advogados especialistas nessa questão tributária. A doutora Luara é uma delas, que esteve com a gente recente agora. Mas é algo muito complexo, acho que vai ter muita discussão, muito debate, né, sobre isso, para alinhar e trazer alguma coisa que atenda ao mercado, atenda a necessidade do Brasil, e não impacte tanto num segmento que hoje acho que é o coração do Brasil, que faz pulsar o país, que é a logística. Né? Você tirou a logística hoje, você quebra o país. Como a gente estava falando com o nosso amigo, outro convidado que a gente encontrou aqui no café, a logística é o maior empregador do mundo. Do mundo, o maior número de profissionais estão vinculados à logística. Exatamente. E seja qual for o segmento. Exato. Tudo é logística. Eu brinco com a minha esposa, né? Sabe, o mercado fazer compra é logística. Vai pegar o carrinho, a alimentação, a armazenagem das coisas, armazenar em casa, o seu trajeto para você ir no mercado, sair fora do trânsito, né? Enfim, tudo é logística, tudo é logística. A gente respira, dorme, acorda com logística. E ela era invisível até que o mundo parou e se viu a importância da logística. E hoje, né, a gente vê a guerra no Irã, mais uma vez a logística impactando mundialmente a vida de todo mundo. De todo mundo, exatamente. Não é, hoje é o combustível, como você bem falou, amanhã são os fertilizantes, depois os alimentos, e o mundo realmente para por conta de cadeia logística hoje. E pensar que isso nasceu na guerra, né? Pois é. Coisa impressionante. E foi aperfeiçoado, muito bem aperfeiçoado, e passou a fazer parte de setores importantes para se melhorar processos, melhorar a eficiência, ter menos desperdício, empregar mais pessoas. Acho que hoje, eu brinco, a logística é uma arte, né? E tem eventos que a gente faz que o pessoal às vezes não consegue ficar o dia inteiro ali, porque a logística hoje dá para comparar com um médico, né? Um médico importante. Sim. Que tocou o telefone, tem que correr que tem cirurgia. Hoje é a mesma coisa. Tocou o telefone, tem que correr porque a operação está em risco. Nossa, aqui, então é literalmente isso. Pois é. Tem urgência, tem alguém no hospital, sai para entregar. A logística para transportar um órgão, por exemplo. Exato. O tempo, o cuidado, a temperatura. Tem um caso interessante, né? Não vou falar da empresa aqui, mas é um amigo meu, o diretor, o Felipe, diretor dessa empresa, e ele me contou uma vez que fizeram uma operação para transportar, não sei se era 2 ou 3 frasquinhos do tal do Botox. Tá. Que custa uma fortuna. Um negocinho desse tamanho. Se sai da temperatura. O valor agregado é enorme. Então fizeram uma mega operação, planejamento de semanas, que tinha que sair da empresa e chegar no cliente, sei lá, em 2 horas. E às vezes você tem que trocar o gelo no aeroporto. Trocar exatamente. Eu sei que foi uma mega operação, um mega planejamento. O start da operação ia ser 5 horas da manhã e todo mundo preparado, ligado de olho nos monitores, de olho em tudo. Quando startou a operação, o pessoal acompanhando o caminhão rastreado. O caminhão saiu da empresa, acho que andou, sei lá, uns 2, 3 quilômetros, encostou e ficou parado. Com 2, 3, 5, quando deu 10 minutos o cara parado, já acionaram a segurança e foram atrás do que está acontecendo. Pois o cara não parou num boteco para tomar café, cara. Tá brincando. Sério, negócio desse. Ou seja, fizeram toda a logística, literalmente, todo o planejamento, só não esqueceram de avisar o motorista que ele tinha que cumprir com... Olha que interessante. Aí você para, às vezes. Aí meu lado humano entra nesse processo, né? Às vezes nem é culpa dele. Não.
Às vezes o cara foi mal orientado, não está treinado. É isso mesmo. Ele não entende que aqueles 2, 3 frasquinhos, porque para ele aquilo é nada. Sim. Mas o valor agregado naquilo é altíssimo. Eu não sei nem quantos milhões valia aquela carga ali, mas ele veio o negócio e fala, isso aí não vale nada, só para encher o saco, isso aí eu vou tomar meu café e depois eu entrego. Eu acho que hoje, nesse mercado corporativo nosso, principalmente na logística, falta muito treinamento, capacitação. Demais. Por isso esse gargalo tão grande de pessoas hoje. Eu digo que um dos maiores desafios na LogMed é o treinamento, a capacitação. A gente investe bastante tempo tentando treinar, tentando reciclar, mas o turnover ele faz com que pessoas novas também entrem o tempo inteiro. Exato. E aí acontece muito aquele fenômeno. A pessoa entra, ela faz o onboarding, ela faz o treinamento, aí ela cai lá na logística. E ela não tem formação em logística, ela vai aprender ali. Aí ela já aprende errado com o coleguinha do lado. Exato, aí continua. Né? O coleguinha fala, não, faz assim, tem esse copo aqui, mas se você colocar o copo desse lado é mais rápido. Pronto, todo o onboard que você fez, você perde porque dentro ali tem alguém que faz errado. Está fazendo errado e repassa essa informação. Então é realmente um trabalho de formiguinha. Muito. E que você não pode desanimar. Todo o treinamento, toda a correção, toda a reciclagem, por menor que seja, ela tem que ser constante. Exato. É um mês que você vira as costas, você pode ter certeza. Exatamente. Você vai ter ruptura num processo, você vai ter ali alguém que não cumpriu uma parte importante do processo. É isso mesmo. É o fator humano aquela que você história fala. que eles contam, né? Que é na ferrovia, um senhor ia se aposentar e há 50 anos ele dava uma martelada num pino lá todo dia às 6 horas da manhã. Mas nunca soube o porquê. Quando se aposentou, entrou a pessoa nova e falou, todo dia às 6 horas da manhã você veio dar uma martelada. Mas por quê? Eu não sei. Mas assim tem que ser feito, então faça, continue fazendo o seu serviço que está muito bom. Ou seja, e acontece a mesma coisa, o cara põe errado lá, não sabe o porquê, mas na cabeça ele está dando certo. Exato. O que entra ele vai ensinar errado e aquele errado vai indo, vai prosperando ali, complicando a operação, complicando tempo, custo, tudo mais. A questão da logística reversa é algo que, na minha opinião, não deveria nem existir no negócio desse. A gente deveria tentar fazer o máximo possível para que não se tenha essa logística reversa. Né? Porque muitas vezes volta o produto, mas aquele produto ali não vai ser mais colocado no mercado, vira uma perda. Na área médica hospitalar tem muita então, o desperdício logística gigantesco. Né? Gigantesco. Hoje é o maior desafio dos meus clientes e da LogMed é a logística reversa. Pois é. Porque no mercado médico hospitalar não é nem a questão do desperdício. Muitas cirurgias, muitos procedimentos, você tem que enviar um backup. Uhum. Então, você manda produtos a mais e sobra. Porque você, por exemplo, uma prótese de silicone, você manda 4 ou 5 tamanhos. O médico escolhe um, voltam 4. Nossa. E tem que voltar, porque é produto útil, esterilizado, Exato. fechado. Então, se você não tem uma organização de que aquele procedimento aconteceu na segunda e na terça você tem que voltar com esse produto que sobrou, vai ficar parado no hospital. Vai ser usado em outro paciente, vai se perder. Então, assim, a logística reversa hoje é o maior gargalo, mas também foi a maior oportunidade de crescimento que a LogMed já teve. Isso é bacana. Porque muitos clientes têm ali um contrato logístico padrão funcionando e a logística reversa está descontrolada. Nossa. A gente entra pela logística reversa, faz um bom trabalho de reversa e com a confiança e com o trabalho vai galgando outros contratos, outros serviços lá dentro. Eu posso dizer que eu fui vítima da logística reversa. Eu tive, em setembro do ano passado, eu infelizmente tive uns problemas de saúde. Me deu insuficiência cardíaca, eu fiquei internado 15 dias no hospital. E antes de sair eu tive que fazer uma cirurgia, um procedimento que é um cateterismo com biópsia. Tá. Né? Bem invasivo e tudo mais. Enfim, sempre me prepararam lá para fazer esse procedimento. Aí na manhã do dia do procedimento, eu saí com a maca, me acompanhando e tudo mais. Na metade do caminho para o centro cirúrgico, olha, tem que voltar, vamos cancelar teu procedimento porque faltou a pinça. Pô, faltou uma pinça no hospital particular desse tamanho, faltou uma pinça. Você está brincando? Não, infelizmente acontece. Falei, não deveria, né? Não deveria. Aí voltamos. Quando vai ser agora? Vai ser o dia seguinte. Me prepararam novamente no dia seguinte, estou saindo. Aí vem a mesma enfermeira, minha cara, riu, fala, olha, vamos ter que cancelar de novo, que faltou não sei o que lá que precisava. Fez, não, você está brincando. Aí eu já para minha esposa, eu não vou fazer mais isso não, isso é um sinal. Isso é um sinal divino, certeza. Não faz que é importante. Não quero fazer, não faz. Voltamos para o quarto. O terceiro dia, eu falei, se não acontecer hoje, eu não faço, não vou fazer. Isso, mais sinal que isso, claro que o homem está me mandando, é impossível. Pois eu fui de manhã seguinte para ir para o procedimento, de novo a enfermeira veio e falou, olha,
faltou, falei, olha, pode esquecer, me chama o médico, eu já estava de alta mesmo, era só fazer isso aqui e ir embora, então quero ir para minha casa, não vou fazer, mas tô até fora, eu acreditei agora que era um tô sinal fora. divino, 3 vezes. 3 vezes. Aí a médica não falou, moça, alguém lá em cima deve gostar muito de mim, porque mandou 3 sinais. Se eu for no próximo, é capaz de acontecer, eu vou ficar na mesa. Então esquece, não vou fazer, não vou. E não fiz. Aí entra a lógica reversa, né? Como é que pode no hospital, também não vou citar nome para ser delicado aqui, do tamanho que é o que eu fiquei particular, ter uma falha tão grande dessa, de falta de produtos, de equipamentos ali, cirúrgicos, para um procedimento tão evasivo e importante como esse? Olha, e acontece bastante, porque você vê essa rotina, indústria, distribuidor, hospital, logística, ela carece ainda muito de padrão. E é o que você estava falando, que a logística antes sentava no fundo do ônibus. Exato. Nos hospitais, muitas vezes, ainda é dessa forma. Você tem ali o profissional da linha de frente, que é o médico, a enfermeira, ok. E aí a logística ele vai empurrando cada vez mais para fora do hospital. Não, aquela sala de logística está muito nobre, tira o estoque dali, vira uma sala de exame, joga a logística lá no quintal, joga a logística no subsolo. Então, o back-office, muitas vezes, do hospital são formados por pessoas que ou não têm a formação na logística, mas precisam exercer aquela função com excelência, ou você não tem a estrutura necessária, você não tem um espaço físico adequado, ou você não tem a tecnologia adequada para conseguir fazer uma logística de excelência. Então, você tem ali uma linha de frente do hospital funcionando, mas por trás a eficiência é muito ruim, o que gera custo excessivo para o hospital. Impacta muitas vezes em vida. E às vezes impacta, e às vezes esse custo ele sai do back-office e ele vai se impactar na vida, na falta de um produto. Você tem estoque consignado, que é outra questão que a LogMed faz e é um gargalo do mercado, que é a indústria consigna produtos nos hospitais, porque é isso, às vezes o catéter, você tem 10, 15 tipos de catéter. É isso mesmo. Ele tem que ver lá na prateleira se tem do seu tamanho e não dá tempo de chegar muitas vezes. Então você tem que ter um consignadozinho ali, obviamente o mínimo possível, mas para atender os procedimentos cirúrgicos. Então a logística ela tá por trás de tudo isso. De tudo. Eu aprendi com meu mentor Edson Carilo que logística não aceita jeitinho. Não tem como fazer jeitinho na logística. Mas uma área tão importante como a área da saúde, não dá para dar jeitinho, né? Mas vai transplantar um órgão importante e vai dar um jeitinho, né? Vamos parar no boteco, pegar um saco de ovo no posto, jogar aqui. Não funciona assim, né? A logística hoje impacta diretamente em vidas, em qualidade de vida, em, às vezes, muitas vezes, faturamento de grandes empresas. Economia, eficiência. Né? Hoje o consumidor, como a gente comentou, né, está mais exigente, porque você pede negócio hoje, chega hoje mesmo, chega amanhã. Muitas vezes, aí começa a ter aquelas coisas, né, que a gente não consegue controlar. Você compra um celular, chega um tijolo para você, né? Quer dizer, o processo logístico falhou, né? Está falhando. O Mercado Livre faz um trabalho bacana nesse sentido, de tentar evitar esse tipo de fraude. E outros estão iniciando esse trabalho também. Mas é algo que demanda tempo, pessoas qualificadas, treinadas, para que seja feito isso, processos que realmente evitem o tal do jeitinho, né, para que não seja burlado nada ali nesse meio tempo. Então, a logística ainda é um desafio muito grande, por mais que a gente tenha a tecnologia, a chegada forte da IA, outros que a gente já, os processos, muita empresa está ressuscitando um nome muito forte, mas está trazendo com uma nova roupagem aqueles conceitos chineses, japoneses, né, Kanban, Kaizen, Just in Time, blá, blá, porque acho mais fácil de controlar visualmente do que confiar muito na tecnologia, nem nas pessoas, né? Que não tem pessoa capacitada, então é mais fácil controlar aquilo, todo mundo sabe como é que funciona, fica um negócio mais efetivo. Eu falo que os sistemas, obviamente, são fundamentais, dependendo do tamanho que você atinge, é cada vez mais fundamental. Mas a gestão à vista, ela é o que resolve na doca. Exatamente. Ela é o que resolve o dia a dia do operador. Vamos ter um muralzão aqui com um imã de cada cor. O vermelho é tal rota, o amarelo é outra rota, o verde é outra rota. Então a gestão à vista, muitas vezes, ela é muito mais barata e eficiente para aquele dia a dia rodar, para você resolver o dia. E aí, enquanto você resolve o dia, aí você tem a sua equipe de planejamento, aí você tem os projetos para resolver o médio e o longo prazo. Mas o dia a dia, às vezes, um papel de outra cor, um adesivo que seja, resolve um mega problema de demais, ajuda demais. Hoje você vai em grandes feiras de vários segmentos e tudo mais. Antigamente você tinha um crachá bonitinho, impressão da etiqueta.
Hoje você chega em grandes feiras, imprime, sei lá, o A4, Pois é. você dobra, põe num saquinho e entra. Não tem aquela coisa que glamour tinha antes. É verdade. Porque tinha muito desperdício, né? O custo era altíssimo, as feiras encareciam por detalhes. E hoje está simplificando o negócio, trazendo coisas que eram usadas lá atrás que resolvem o problema. Né? Ajudou muito a Toyota na época, com o sistema Kanban e tudo mais. E hoje, algumas empresas trazendo isso de novo para o foco, né? Para ser protagonista de muitas operações. Aliado com tecnologia, evidentemente. Né? Aproveitando que a gente está falando de tecnologia, eu acho que existe um conceito, uma palavra que sempre permeou a logística, mas que ainda carrega, eu não digo preconceito, mas um receio. É muito caro, é muito difícil, não é para mim, que é a automação de processos. Como que você enxerga a automação na logística? Os robôs, os armazéns automatizados, as rotas inteligentes, enfim. O que você tem visto de automação? Mais uma vez, que veio para ficar ou que a gente está vivendo um boom, mas você não acredita muito que o caminho é por esse lado? Eu acredito que a automação veio para ficar. O que falta ainda na automação hoje é a questão da informação. Não se tem tanta informação sobre o que é automação. Um exemplo é quando chegou no Brasil a questão da etiqueta inteligente. Sim. Chegou custando uma fortuna. Você vai implementar isso aqui e inviabiliza totalmente a operação. Hoje você não sai um produto de loja sem uma etiquetinha com RFID. Sim. Eu revisitei recente um parceiro nosso, até posso falar o nome aqui tranquilamente, que é a Avery Dennison, com o Thiago Sergol lá, nosso parceiro. O que eles fazem lá hoje é coisa assim que você fica, né? Caramba, vocês fazem tudo isso. Até então, quando fala, quem conhece a Avery Dennison já direciona, é rótulo, de etiqueta e tudo mais. Aqui virou uma potência tecnológica dentro desse universo de automação, de RFID. Eles comentaram que na Copa do Mundo, as camisetas das seleções, cada uma delas vai ter um emblemazinho de cada país, e por trás do emblema vai ter uma etiquetinha, um chip de RFID, para saber cor, tamanho, país que é, o número que é, para ter controle das camisas. E aqui vai ser vendida para o consumo, vai ser um chip um pouco mais simples, mas também para as lojas poderem ter controle de cor, tamanho, onde está, onde não está, poder rastrear isso daí. Olha que interessante. Que acontece muito nessas grandes lojas de varejo, como a Van, Magazine, essas de fitness, que tem esse tipo de roupa, some-se muito, né? Você não tem controle. Então, você vestiu uma, você sai, você não sabe para onde foi, quantos tamanhos tem, que cor que tinha, quantas tem. É estoque em tempo real. Estoque em tempo real. O que está saindo mais, o que está saindo menos. Tempo real. Então, eles têm essa tecnologia lá, ou seja, automação. Até então achava-se caro, também não vamos ser hipócritas de falar que é barato, Sim. não é, mas tem um módulo para cada operação. Não, e você pega no mercado hospitalar, mais uma vez, equipamentos cirúrgicos, muitas vezes alguns equipamentos vão para a casa do paciente em home care, caríssimos, e aí você perde esse equipamento porque o paciente devolve para o médico pega na clínica dele e leva para outra clínica. É isso mesmo. Imagina você, né, já tem alguns projetos disso, você rastrear equipamentos médicos. Exatamente. E lá eles têm todo, e não é propaganda deles aqui, não, estou falando da tecnologia que alguns aplicam, né? Hoje, por exemplo, uma tecnologia que é antiga e pouco explorada, a questão do voice picking. Sim. Se fala disso há anos, mas você vai ver meia dúzia que tem isso. Não, parece que né? não vingou. Não vingou, o custo é alto. É alto, mas cadê a concorrência que vem? Eu tenho aqui, eu entrego, fiz um mais simplificado. Não tem. É meia dúzia que tem esse voice pick hoje, né? E eu vi muitas tecnologias lá com o pessoal da Avery interessantíssimas. Uma que comentou com a gente, um supermercado americano que tinha um prejuízo gigantesco, prejuízo com perda, né? Com carne, então aquelas carnes ficam na prateleira das bandejas, né? As de baixo estragavam e tinha que jogar fora, então o prejuízo era gigante de perda. Com essa etiqueta tecnológica que eles fizeram para essa empresa, eles triplicaram o faturamento, mas não é que começaram a vender mais, deixaram de ter perdas. Então o cara vem com o coletor, se pagou com sobra. Pagou com sobra. Lê a carne e diz, essa carne embaixo vai vencer, então você tem que colocar ela para cima. E fazendo Muito bom. Esse rodízio, vamos falar assim, começou-se a vender mais, triplicou o faturamento sem exigir muito esforço, só fazer o processo muito corretamente. Bom. Então eu digo que a automação hoje veio para ficar, e vai parecer até absurdo o que eu vou dizer aqui, mas o que está impulsionando a questão de automação nesse tamanho que está virando, apesar de faltar muita informação ainda, são pessoas.
São gargalos de pessoas. Tem uma história que conta com uma empresa de refrigerante, acho que nos Estados Unidos, algum país da Europa, não sei direito. No verão, onde mais se vende refrigerantes, a galera queria entrar de férias. E fazia um motim, fazia um tumulto e entrava de férias forçadas e o dono do negócio ficava na mão, tomando um prejuízo absurdo. Até que ele resolveu investir pesado, que até então naquele tempo não era tão conhecido assim a automação, ele automatizou a fábrica dele, mandou, sei lá, 80% embora e passou a ter lucro. Só que com isso, você desempregou muitos pais, mãe de família, isso é ruim. Mas, por outro lado, faltou nessa galera ter a consciência que, poxa, no verão onde o cara mais vende, então se eu vestir a camisa, ajudar aqui, eu vou ter meu emprego garantido, vou ter meu bônus provavelmente. Hoje você tem falando de Brasil, né? Você tem uma dificuldade muito grande, ou uma falta de informação gigantesca de passar para o colaborador a importância que tem o empresário, o empreendedor, né, o empregador, a importância dele. E a narrativa está cada vez pior. Ou seja, para o colaborador, esse cara é um filho da mãe, Exato. me explora, me paga pouco, Exato. não me valoriza e não sei o que lá, mas ele não tem noção e nem o ensinamento que, poxa, para o cara ter você lá ganhando R$2.500, ele vai gastar 7. Esse me preocupa muito, porque eu vejo que a gente vai ter um choque nessa relação de pessoas com o IA, né? O quanto a IA vai tomar de emprego e quanto isso vai gerar novas oportunidades de emprego. Eu acho que vai gerar, mas não é no mesmo timing. Exato. Você vai ter um desemprego em massa até que gerem outras oportunidades do outro lado. E são muitas pessoas envolvidas nisso. E para piorar essa narrativa de que hoje o empregador no Brasil ele carrega tudo nas costas. Ele já carrega uma carga tributária pesada, onerosa, ele carrega toda a ineficiência do governo respinga nele de alguma forma e ainda existe uma narrativa de que a culpa é dele. E é o mauzão da coisa. É óbvio, né? Existem bons e maus empregadores, como existem bons e maus funcionários. Exatamente. Mas é uma relação que a gente precisa avaliar, porque isso pode acelerar essa questão do desemprego em massa. Porque, como você falou, o empregador do refrigerante falou, quer saber de uma coisa? Eu vou automatizar tudo. E talvez a automatização fosse inevitável, mas muitas pessoas poderiam ter ajudado, poderiam ter ficado, poderiam ter contribuído, treinado, capacitado elas e melhorar ainda mais o processo de automação dele. Mas vendo por esse lado, pô, já que eles não estão comprometidos comigo, eu quero nem saber, eu vou mandar embora, automatizar e acabou. Mas a automatização é um negócio bom, que veio para ficar. Usando foco logístico, né, para reduzir custo, melhorar a eficiência. Poxa, e muitas vezes você automatiza uma linha aqui e esse pessoal aqui se desloca para outro ponto que tem necessidade. Tem uns parceiros nossos lá em Brasília que fez isso, né? Ele automatizou um pedaço do mega atacado lá, fornece para todos os atacados do Brasil. Ele é o fornecedor, então é um mega atacado. Ele automatizou um pedaço da operação dele e essas 5, 6 pessoas que estavam aqui deslocou para outros setores que tinham carência, tinham deficiência, para poder atender sem ter que contratar mais gente, né, para não onerar a empresa. Com isso, ele investiu em equipamentos, em várias coisas que foi importante para a empresa se automatizar, se modernizar para atender cada vez mais o mercado que fica cada vez mais exigente, né, seja o consumidor final, seja fornecedores e a empresa. Né? O Mercado Livre, para mim, é um grande case. Demais. Né? Saiu de uma plataforma onde você tinha problemas grandes de fraude e insegurança para virar um benchmark de os carrinhos amarelos, os aviões amarelos estão dominando aí a logística. E aí, só que ele também aumentou a régua de todo mundo. Fala, poxa, Danilo, tem que seguir. O Mercado Livre entrega aqui a compra, a ração do meu cachorro no mesmo dia, você não vai entregar um produto médico hospitalar. A comparação né? é complicada. Todo mundo está tendo que se virar. Tem alguns players aí que são interessantes, que a gente não tem ideia o que é dentro. Né? A gente esteve recente com um diretor de logística da Casas Bahia, e contou um pouquinho do que é a Casas Bahia. Para a gente do lado de fora, que somos leigos e só consumidores, a gente vê um mega store de que você vai lá, compra TV, compra um monte de coisa, legal, uma loja. Mas dentro do ecossistema deles, eles são literalmente um operador logístico. E atendem outros concorrentes. Olha que doideira. Outros concorrentes para poder entregar no prazo. É gigantesco o ecossistema deles lá. E teve um ano, eu não me recordo se foi 2 ou 3 anos atrás, eles fizeram uma promoção na Black Friday que eu dizia assim, é surreal. Qualquer coisa que você comprasse via plataforma deles, na Grande São Paulo,
Se eles o entregassem em 2 horas, o produto era teu. Coitada da logística. Não, pensa nisso. Tem que estar muito alinhado com logística, com a intralogística, com o seu transportador, trazer teus colaboradores, os fornecedores. Pessoal, a loucura é essa aqui, poxa, vamos, acho que dá. Enfim, venderam tanto, acho que a perda que eles tiveram foi 0,00 alguma coisa, dava 700 produtos, que não é nada no universo de milhões do que foi vendido. Mas tem que ter toda essa roda girando todo do mesmo lado, né? Senão não funciona. Mas é insano, o que virou a logística, o que virou a tecnologia, é insano, né? E David, você está muito bem posicionado, né, com o painel logístico para contribuir para o futuro da logística, para fomentar networking, para fomentar relacionamento, para unir grandes mentes com boas ideias para a gente realmente continuar crescendo esse mercado de logística tão importante como você falou na sua primeira frase aqui, que antes estava no fundo do ônibus e hoje senta na mesa da diretoria para resolver problemas de negócio, para trazer novos conceitos, novas ideias. Eu só tenho a agradecer você. Obrigado. Histórias muito interessantes. Adorei a questão da intervenção divina aí. Nossa, isso é um case de sucesso. Pois é, um case de sucesso. Te desejo muito sucesso. Espero que você que tenha ficado aqui até o final também tenha gostado e tenha entendido um pouco mais de oportunidades, de como a logística pode fazer a diferença no seu negócio. Obrigado, David. Imagina, eu agradeço o convite. E como eu falo, né, painel logístico, conectando pessoas, criando oportunidades, gerando negócios e levando aos nossos clientes uma experiência única dentro da logística e informando cada vez mais. Maravilha. E você, muito obrigado. Ativa as notificações para receber sempre notícia dos próximos episódios. Um abraço e até lá.